Olá, que alegria! Estamos aqui para cultuar. Sim, é o convite que fazemos para você. Vem estar conosco. Que bom, né? Deixar as coisas e dizer é o momento de buscar ao Senhor. Lembrando sempre, já deu o seu like? Ao entrar, curtir, né? Entre, curte o canal Quadrangular e Equipenha, né? Tem aquela mãozinha, vai para cima, curte o nosso canal. E vamos também aproveitar esse momento importante para convidar aqueles queridos que desejamos muito que estejam conosco, cultuando ao Senhor. Compartilhe esse link, envia para eles, fala, ó, o culto já está começando, é muito bom ter cada um de vocês conosco. Diga para eles também entrarem e dar o like, né? Estarmos juntos nesse momento tão precioso, como é bom. E também damos boas-vindas a vocês que estão conosco, sempre é muito bom, ao irmão José Cristiano, olá, a Maria Totti, também a Marci, a irmã Cristina, como é bom ter cada um de vocês, o Edson Bosniak, a Marisa Ávila Góes, a Ruth Vendramini e o Paulo Oliveira, a Miriam e a Márcia Abreu. Também damos boas-vindas a Gigi, com seus pais Giane, Vanderlei, Lindaura, Anair, cada um de vocês. Vamos estar juntos agora, invocando ao Senhor. Olá para o irmão Rafael e a irmã Holandina, a Terezinha Nunes, também com a sua mãe, a irmã Hermínia, um beijo para ela. A Lindaura, também os nossos queridos irmãos Erenaldo e irmã Iraci. Vamos juntos compartilhar esse momento. Rogério Dantas, Karine Borges, a irmã Francisca Cantoia, Áurea Neves Góes. Como louvamos ao Senhor por cada um de vocês, pastor Cristiano, também a Sandra, a irmã Riselda. Todos nós agora invocamos ao Senhor. Então queremos desejar que a paz seja com você, que esta paz te alcance aí no seu lar, no seu trabalho, a caminho, aonde você estiver. Nós vamos orar para entregar este culto ao nosso Deus. Como é bom, né? Tudo que fazemos, nós oramos. Então, se você puder fechar os olhos, senão fique aí com o seu olho aberto, mas colocando o pensamento no trono do nosso Deus. Querido Senhor, Deus das nossas vidas, muito obrigada. Te agradecemos por esse dia e por esse momento em que nós vamos agora cultuar, buscar ao Senhor e invocar o teu nome. Como é bom, Senhor, termos esta certeza de que quando nós falamos contigo, quando nós abrimos no nosso coração, o Senhor ouve, o Senhor responde, o Senhor visita. Por isso, abençoa cada um dos irmãos que já estão conosco, aqueles que vão chegar. Este culto nós consagramos ao Senhor. Tudo que vai ser feito aqui é para ti, é para a tua honra e glória, porque o Senhor é digno de ser exaltado, de ser adorado. E como é bom estar na tua presença, como o salmista dizia, né? Estar na tua presença é algo especial, por isso nós assim fazemos. Adoramos ao Senhor, louvamos, invocamos, bendizemos e agradecemos, ó Pai, por tudo que tens feito e por tudo que irás fazer. Este culto é teu, em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer amém? Glória a Deus, né? Como eu disse, o salmista sempre dizia, né? Como é bom louvar ao Senhor. Por isso nós vamos agora louvá-lo, cantar ao nosso Deus. Exalte o nome de Jesus, porque o nosso Deus é um Deus verdadeiro, aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado teu nome.
pode erguer as suas mãos e dizer: vai sempre reinar, terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado do céu. Ele é exaltado, Ele é exaltado, o Rei exaltado do céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado do céu. Meu Senhor, então eu quero adorá-lo. É tudo, é tudo, é tudo para mim. Você pode dizer: meu Senhor, meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Diga do fundo do seu coração: meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para Você pode aplaudir a Jesus. Ele é tudo para nós. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor para sempre. Cantar louvores é muito bom, né? Em todo momento, cante louvor. Nós vamos agora, então, transmitir recados, avisos que são convites para você. Amanhã temos 2 cultos presenciais da nossa igreja. Muito, muito bom. 15 horas é a tarde da bênção. Então você está convidado a participar da nossa tarde da bênção às 15 horas. E às 20 horas, mais um culto presencial. E amanhã você venha, traga uma garrafa de água, ela vai se tornar águas que saram, ou a peça de roupa de alguém que não pode estar aqui, documentos, fotos, tudo vai ser colocado ali para receber oração. E se você está precisando de alguma coisa, faça um propósito com o Senhor. Senhor, eu vou estar 7 quintas-feiras. É o propósito. É muito especial. O Senhor ouve, Ele está atento e Ele está presente. Então, é muito bom. Venha fazer um propósito de 7 quintas-feiras, culto presencial muito, muito especial. E nós queremos dizer para você, domingo, né? Domingo agora vai ser o primeiro domingo do mês. Domingo nós começamos 9 horas da manhã com culto presencial, oração. Então venha orar logo de manhã, 9 horas da manhã, oração. Às 17 horas, adolescentes. Nós queremos convidar você que tem de 13 a 17 anos. É uma alegria ter a devocional, tá? É muito dinâmica. Venha participar. Convide seus amigos aí do prédio, da vizinhança, da escola. Traga os adolescentes. Você que é pai, mãe, tio, irmão mais velho, invista em trazê-los. Às 17 horas, a devocional dos adolescentes. E às 18 horas é o culto da família. E, como eu disse, primeiro domingo nós temos Santa Ceia. Glória a Deus, né? Vamos celebrar
aquele que por nós se entregou na cruz do Calvário para nos salvar. Então nós vamos participar do corpo e do sangue do Senhor. Como é especial! A ceia do Senhor, ela traz para nós uma edificação, uma fortaleza. Não deixe de participar da ceia do Senhor. É maravilhoso você participar desse pedaço do pão que foi ali entregue pelos nossos pecados, o sangue derramado para perdoar os nossos pecados. Então, participar da Santa Ceia é algo que não se pode perder. É maravilhoso. Convide pessoas. Vamos estar no culto das 18 horas presencial. É o culto da família, né? Que após o louvor, as crianças vão ter o culto Kids, os juniores têm o culto deles. E olha, é muito, muito bom porque eles também participam da ceia. Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Eles têm um momento especial no culto deles. E às 20 horas, esta live, né, como esta aqui, chega até você. Se você não pode estar presente, já prepara aí sua partícula de pão, um pouco do suco de uva, que vai ser consagrado o corpo e o sangue do Senhor. Maravilhoso. Terças-feiras, às 20 horas, devocional de mulheres. Ei, mulheres, convidamos você, venha participar. Nós estamos muito felizes, né? Porque no próximo sábado agora nós vamos ter o Congresso Estadual de Mulheres e nossa região está levando 113 mulheres. Sei que todas nós voltaremos renovadas, edificadas. É muito bom quando as mulheres se reúnem, né? Ali cada uma compartilha com a outra, mas o Senhor se manifesta e é algo maravilhoso. A igreja está de portas abertas. Aos sábados nós temos devocionais de jovens. Você que tem de 18 anos para cima, você que é jovem, venha participar de devocionais. Sábado às 19 horas, o Fernando e a Dani convidam você. Participe. Então, todas as atividades da igreja estão aí, né? Para que nós venhamos participar, adorar, invocar e ter comunhão uns com os outros. É muito bom, né? Glória a Deus. Louvamos ao Senhor por tudo que Ele tem feito e por aquilo que Ele vai fazer. E hoje nós vamos então agora meditar, continuar a nossa meditação no livro de Atos dos Apóstolos. Você está gostando? Coloca aí nos comentários como tem sido, né? Atos dos Apóstolos é um livro tão forte. Aliás, todos os livros da Bíblia, né, falam conosco, tem uma mensagem, mas Atos nos mostra como esse evangelho chegou até nós, como que nós alcançamos esta graça, e é maravilhoso meditar. Por isso, abra seu coração, coloque agora diante do Senhor aquilo que Ele tem, o recado que Ele quer falar conosco, tá? Hoje nós vamos estar no capítulo 23, do livro de Atos, tá? Nós vamos ler dos versos 1 ao 15. Então, olha o que diz a palavra do Senhor. E, pondo Paulo os olhos no conselho, disse: homens, irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Mas o sumo sacerdote, Ananias, mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? E os que ali estavam disseram: injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: homens irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado.
E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Porque os saduceus diziam que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: nenhum mal achamos neste homem. E se algum espírito ou anjo lhe falou, não lutemos contra Deus. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a tropa para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: olha só, Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. E quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. E eram mais de 40 os que fizeram esta conjuração. E estes foram ter com os principais sacerdotes e anciãos, e disseram: conjuramo-nos sob pena de maldição a nada provarmos até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós com o conselho notificai ao tribuno que vô-lo traga amanhã, como que querendo saber mais alguma coisa de seus negócios, e antes que chegue estaremos prontos para o matar. Veja só, né? A palavra de Deus é tão especial. E meditando aqui no livro de Atos dos Apóstolos, é o apóstolo Paulo, né, que foi salvo. Aquele que perseguia a igreja agora está sendo um dos que é perseguido. Agora ele é a igreja de Cristo também, aleluia. Ele se torna, né, alguém que ama Jesus. E nós vemos que o apóstolo Paulo escreveu nas várias epístolas, né? Porque tudo isso que o apóstolo Paulo atravessou aqui foram tempos, foram vários anos, 2 anos, que ele passou preso, passou ali, mas ele escrevia as cartas das experiências que ele tinha. E aqui nós vemos, né, que estavam lá e vem o sacerdote Ananias, para quê? Para julgar, todos queriam julgá-lo, mas chegam lá, antes disso, o que o sacerdote Ananias mete a mão na boca do Paulo, para bater no Paulo. E isso era totalmente contra a lei do Moisés, contra o que estava na lei. Porque primeiro precisava ter o julgamento, primeiro ser condenado para daí baterem. E o apóstolo Paulo aqui, né, recebe esse tapa na boca e ele fala assim: olha, a lei, né, que você está me fazendo. E aí imediatamente o apóstolo Paulo, claro que ficou bravo. Se eu ou você tomarmos um tapa na boca, não vamos gostar, né? E o apóstolo Paulo olha para ele e fala: ô parede branqueada, o que Deus te repreenda. E naquele momento todos ali falaram: como você faz isso? Ele é o sumo sacerdote. Aí o apóstolo Paulo fala: olha, eu não sabia que ele era, porque está escrito na lei que não é para fazer nada contra a autoridade do Senhor. O apóstolo Paulo era alguém, né, que cumpria todas as coisas da lei, que viveu até conhecer Jesus cumprindo as coisas da lei, obedecendo. Ele era aquele que realmente cuidava em assim fazer. Mas depois do encontro que ele teve com Jesus, daquilo que ele experimentou viver, né? E ele então começou a experimentar as coisas que Jesus traz para nós. É tão maravilhoso, né? Quando o Senhor Jesus, né, que nos chama
quando nós temos um encontro com Ele, encontrar com Jesus é algo maravilhoso, porque Jesus está conosco, porque Ele se manifesta, Ele fala conosco, é tão especial. E o apóstolo Paulo, né, nós vemos isso que ele escreveu vários versículos da palavra, né, nas cartas que ele escreveu, e falam conosco. Veja o que está lá em Romanos 7, 18 ao 24, o que o apóstolo Paulo fala. Porque Romanos 7, 18 ao 24. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Veja, o apóstolo Paulo era alguém que não se achava superior, que não se achava melhor que ninguém, que não se elevava, né? Mas ele está dizendo claramente que ele deveria fazer o bem, mas aí ele já não conseguia fazer o bem que deveria fazer e acabava fazendo o mal. Isso é porque é o pecado que habita em nós. Ele não estava se elevando, né? E ele só disse aqui que ele não deveria ter levado esse tapa porque não tinha sido julgado, era contra a lei, mas ele estava ali sendo esmurrado por alguém que se achava, né, melhor que os outros e que achava assim que ele era alguém, o Ananias, ele era uma hipocrisia religiosa. Era alguém que realmente ele era corrupto, ele era violento, né? Ele teve até uma trajetória no final foi assassinado pelos zelotes. Jesus falou disso lá em Mateus 23, 27. Olha o que Jesus diz lá no Evangelho de Mateus 23, versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Veja, o apóstolo Paulo estava se baseando aqui nas palavras de Jesus, porque Ananias, ao invés de seguir o que estava na lei, ele ali já foi esbofeteando, foi achando que deveria assim fazer. Mas o apóstolo Paulo, né, alguém que caminhava com o Senhor, estava buscando, como ele disse aqui, o bem que eu deveria fazer eu não faço, o pecado que habita. Mas Jesus entra na nossa vida para trazer perdão, para trazer graça, para trazer sabedoria. Então o apóstolo Paulo, pela sabedoria do Senhor que habita nele, vendo que ali tinha saduceus, fariseus, todos ali estavam com um propósito, eles queriam acabar com o apóstolo Paulo, queriam derrubar. O que o apóstolo Paulo faz? Faz uma coisa muito inteligente que vem de Deus. Deus é tão maravilhoso e nós precisamos caminhar com Ele, porque quando caminhamos com Ele, o Senhor mostra para nós o que devemos fazer, a sabedoria. O que Paulo pega e faz? Ele vai para o quê? Para a ressurreição. Porque os fariseus, o que eles faziam? Os fariseus criam na ressurreição. Eles criam na ressurreição e na totalidade, né, da lei dos profetas. E os saduceus, né, que era uma elite também aristocrata, né, tal, de sacerdotal, eles não criam na ressurreição. Não criam nem em anjos, nem em espíritos, não, eles não aceitavam. Então o apóstolo Paulo foi lá falar da ressurreição. Viu que estava aquele motim, todos queriam estar unidos contra ele? Então ele falou sobre a ressurreição. E aí imediatamente houve aquela divisão entre os saduceus e os fariseus. Uns ficaram para um lado, outros para o outro. E imediatamente, né, queriam derrubar, Paulo queria,
Mas aí os fariseus, ouvindo as palavras de Paulo a favor da ressurreição, porque eles criam na ressurreição, eles olharam e falaram: nós não vemos nada que incrimine este homem, nenhum mal que incrimine esse homem. Eles estavam ali vendo que Paulo estava falando sobre aquilo que eles criam. Mas aí os saduceus, que não criam, não, estavam todos revoltados, eles queriam realmente acabar com Paulo. E Paulo, vai lá para a prisão e chega à noite. Olha, o Senhor apareceu para ele. Você leu comigo? Que coisa maravilhosa. Jesus aparece para ele. O nosso Deus aparece e fala para ele: olha, tem bom ânimo. Que coisa maravilhosa, né? O Senhor diz: olha, tenha bom ânimo. Por quê? Porque importa que você, assim como testemunhou lá em Jerusalém, você vai testemunhar de mim e aos romanos. Que coisa maravilhosa! É o nosso Deus que nos dá a graça. Sabe, irmãos, quando os momentos podem estar o mais difíceis que for, o nosso Senhor, Ele aparece para nós, para dizer essa palavra maravilhosa: tem bom ânimo. Tenha bom ânimo, quer dizer, se levante, porque eu estou com você. E o principal Jesus nos ensinou a orarmos, na oração do Pai Nosso, o quê? Seja feita a sua vontade. E a melhor coisa da nossa vida é estarmos na vontade de Deus. Então o Senhor aparece para ele e diz: tem bom ânimo, porque como você testificou de mim em Jerusalém, vai testificar também em Roma. Era a vontade de Deus. Então, irmãos, nós precisamos entender que a prioridade da nossa vida, que nossa vontade, o nosso desejo, o que nós temos que pôr em primeiro lugar é a vontade de Deus. É estar na vontade de Deus. E mesmo que os problemas possam acontecer, que a situação está difícil, mas Ele vai dizer: tem bom ânimo, Ele está conosco. Então isso é importante. E o apóstolo Paulo, ele tinha ali uma consciência forte do que? Ele tinha uma consciência limpa, porque ele estava fazendo o que o Senhor estava pedindo. Ele fazia, era a vontade do Senhor. Por mais que ele disse aqui que o pecado habitava, ele não queria fazer, mas o sangue de Jesus vinha para trazer purificação. Então ele obedecia o que o Senhor tinha. Essa fonte de coragem, de ir à frente e estar submisso à vontade de Deus. Olha o que ele escreveu lá em 1 Timóteo 1,19. Escreveu lá a carta ao Timóteo e 1,19, olha o que ele diz para mim e para você: conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Olha que coisa forte que o apóstolo Paulo fala aqui para mim e para você. Que nós venhamos conservar a nossa fé, a boa consciência. O apóstolo Paulo tinha uma boa consciência ali, porque ele tinha que falar somente aquilo que vinha da boa consciência dele, porque ele falava o que vinha de Deus para ele, o que o Senhor estava fazendo nele, a ressurreição, que sem ressurreição não há cristianismo, Nós estamos aqui porque Jesus ressuscitou, porque ele vive, porque ele ressuscitou, o evangelho é vivo. Então ele tinha uma boa consciência, ele não tinha nada a esconder, e assim ele nos adverte que nós venhamos ter, conservar a nossa boa consciência, que nós não venhamos rejeitar a nossa fé jamais, mas que a nossa fé seja aquela que vai nos conduzir, que vai nos levar cada vez mais perto do Senhor. Que nós venhamos ser, como ele escreveu, tardios para ouvir, prontos para tardios para falar, mas
pronto para ouvir. Que nós venhamos ter isso, colocar a palavra do Senhor na nossa vida, porque ela vai trazer para nós a consciência, vai trazer graça, vai trazer força e alimentar a nossa fé no Senhor. É isso que nós precisamos ter a cada dia da nossa vida. E o apóstolo Paulo, mostra para mim e para você que mesmo quando as coisas estão difíceis, mesmo quando ele estava sendo apertado ali, mas existe a sabedoria que vem do alto. Olha lá em Tiago, capítulo 3, versículo 17. Ele escreveu também, para o Tiago, lá no capítulo 3, versículo 17. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Oh, glória a Deus, que sabedoria maravilhosa, hein, irmãos? Que coisa boa, veja só, ela vem da onde? Primeiramente pura. Nós precisamos ter isso quando vem a sabedoria do Senhor. Veja que o apóstolo Paulo estava sendo ali toda hora crucificado, ele estava sendo ali apertado, queriam matá-lo, queriam derrubá-lo, mas ele tinha uma consciência que vinha pura, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. O Senhor na hora ali mostrou para ele, fala da ressurreição. Entre os fariseus e saduceus houve aquele motim e tudo, mas aí os fariseus falam, não tem nada aí que está mal, porque o apóstolo Paulo tinha a sabedoria do alto, ele tinha as palavras do Senhor, Nós precisamos, com cada momento da nossa vida, alcançar esta graça de vivermos na sabedoria. E o Senhor Jesus nos ensina também, a sermos prudentes como o quê? Como as serpentes e simples como as pombas. Está lá em Mateus 10:16. Tudo isso o apóstolo Paulo queria viver pelas palavras do Senhor e ele estava ali na centralidade da coisa principal, que era a ressurreição. Depois leia no 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo discorre lá tudo sobre a ressurreição de Cristo, que é o fundamento do evangelho da nossa fé. Sem ela, nós não estaríamos aqui. E nós precisamos viver disso, desse conforto, dessa graça, O Senhor Jesus aparece para ele lá, tem de bom ânimo, e ele vivia pela palavra que o Senhor estava mostrando ali. Paulo, você vai para Roma, vai testificar de mim. E olha, irmãos, depois, continuando, depois você pode ler também, aí então nós lemos aí, que os judeus fizeram o quê? Fizeram um pacto. Não comeremos 40 homens, não comeremos nem beberemos até que não venhamos a matar o Paulo. Nós queremos matá-lo. Então eles foram lá e falaram para eles, olha, traga ele amanhã aqui para a gente ouvir, tal, mas eles estavam preparados, era para matá-lo. Armaram uma cilada. E aí ele falou, eles trazem ele aqui, nós o mataremos. Mas sabe, irmãos, ainda que as pessoas possam armar ciladas, quando o Senhor está com você, Ele não vai permitir que elas venham a acontecer. O Senhor conhece todas as coisas. Qualquer mal que se levanta, ele vai cair, porque o Senhor é maior na sua vida. Assim era no apóstolo Paulo. E o sobrinho do apóstolo Paulo ouviu isso. Correu lá, foi lá visitar a Paulo e falar. Aí Paulo então chamou, o líder e falou, escuta esse moço que ele tem algo a dizer. E aí então o moço contou que era uma cilada, que não era para levar o Paulo lá para falar, porque eles não queriam ouvir nada, eles queriam matá-lo. E aí na noite eles prepararam soldados, cavalarias e levaram Paulo para Roma. Ele escreveu uma carta para o governador para ouvir Paulo, e Paulo foi levado à noite. Olha que coisa maravilhosa. Naquela época não é como hoje que tem luz elétrica, todas as coisas, mas tudo aconteceu pelo poder do nosso Deus, que livrou Paulo de uma cilada que estavam armando. Por quê? Porque não era a hora.
Sabe, o nosso Deus tem o controle de todas as coisas. A nossa vida está nas mãos do Senhor. E nada vai acontecer se não for a vontade de Deus. E então é muito importante que eu e você dediquemos a nossa vida para que ela aconteça de acordo com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E quando a vontade do Senhor está acontecendo, Ele vai nos trazendo força, graça, vida, vai nos trazendo, abrindo os nossos olhos, nos protegendo para viver e nos fortalecendo. Amém? Esse é o desejo, que você caminhe pela vontade do Senhor, que nenhum mal vai suceder, porque o Senhor está com você e a mão dele ele levanta para te proteger. Pai querido e amado, muito obrigado. Te agradecemos porque o Senhor é tão bom. Te agradecemos, ó Pai, porque Jesus Cristo ressuscitou. E se estamos aqui hoje é porque Ele vive, né? Pela ressurreição, pelo esse evangelho maravilhoso que chegou até nós, através de Paulo estar passando por tantas coisas, mas o Senhor chegou para ele e disse: tem de bom ânimo. E hoje o Senhor continua falando conosco estas palavras, e com cada um que está agora participando aqui, o Senhor está dizendo: tenha bom ânimo. O Senhor é maravilhoso e como é bom estar na sua vontade. Que a sua vontade aconteça e nós venhamos viver dela, porque ela traz força, vida, ela traz livramento para nós, proteção. Muito obrigado, o Senhor é maravilhoso. Te amamos, Deus. Em nome de Jesus. Amém? Glória ao Senhor que nos livra, que nos protege. Então vamos continuar agora para receber oração. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Esteja na sua casa, se você estiver no trabalho, se você estiver no trânsito, que haja paz no seu coração. Mais uma vez estamos aqui reunidos para engrandecer e adorar aquele que era, aquele que é, aquele que sempre será. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Ele é Jesus, o nosso Salvador. E a Bíblia nos deixa claro, escrito, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso nós vamos orar. O poder dele não mudou. As maravilhas que ele fez enquanto esteve na terra, ele continua fazendo. Ele esteve de forma corpórea na terra. Hoje ele está aqui em espírito e o poder dele é o mesmo. Por isso eu quero convidar você a apresentar a Deus a sua necessidade, apresentar a Ele aquilo que é importante para você, para os que te rodeiam. Se você é alguém que trabalha numa empresa e ela está com dificuldades, apresente agora o seu chefe, o dono da empresa, aqueles que governam. Nós vamos orar para que Deus venha dar sabedoria a eles, para que eles possam administrar melhor e ter soluções para que você tenha um bom salário. E se for você mesmo que está tendo dificuldade em gerenciar os seus negócios, também apresente a Deus agora. Nós vamos falar com Ele. Querido Deus e Pai, nós elevamos o nosso pensamento a Ti, pois sabemos que vem do Senhor o socorro, vem do Senhor a manifestação, e na autoridade do Seu Filho que nos outorgou, e disse: vão e façam as minhas obras, aqui estou para realizar estas obras, para que na autoridade dele agora se manifeste poder aonde essas pessoas que estão ligadas conosco estejam, para serem tocados desde a cabeça à planta dos pés, para que na autoridade do nome de Jesus a enfermidade comece a ir embora deste corpo, espíritos maus se afastem desta família e desta vida, em nome de Jesus. Vai embora, se afaste agora, haja libertação. Eu quero que agora essas pessoas sejam libertas pela autoridade e o poder do meu Jesus, daquele que morreu na cruz por nós. Portanto, agora começa a haver saúde aonde havia dor, começa a haver saúde aonde estava fraco, começa a haver saúde aonde estava infeccionado
Começa agora a ter células saudáveis onde havia cancerígenas. Começa a rim a voltar a funcionar com plenitude e saúde. Fígado começa também a trabalhar agora com qualidade e limpo. Coração começa a bater forte e pulsante, de forma saudável. Pulmão seja limpo pela autoridade do nome de Jesus. E todos os órgãos, olhos, ouvidos, órgãos reprodutores, os órgãos da mulher, todas as partes íntimas do ser humano, desde o que é interno ao externo, que a força do seu poder passe neste momento para curar, para desfazer o que está errado e fazer o certo. Na autoridade e o poder do nome de Jesus, eu declaro vitória, declaro saúde. E quero orar também pelas questões administrativas, questões de relacionamento, Senhor. São tantos os que vivem com raiva, vivem presos no passado. Que haja libertação agora, que essas pessoas se libertem, perdoem e passem a se relacionar novamente uns com os outros. Pessoas que vivem presas, Senhor, nos negócios dessa vida, negócios ilícitos, que passem a fazer o que é certo e possam prosperar. Senhor, esse rapaz, esta mulher que está orando pela sua empresa, pelos seus chefes, nós nos unimos agora em oração para que a bênção do Senhor venha sobre esse lugar de trabalho e haja prosperidade também para que ele possa ganhar o pão de cada dia e ela também possa ter o seu sustento. Oro agradecido, Senhor, porque o Senhor continua operando milagres. E oro agora para que no corpo, Senhor, e na alma, o Senhor possa fazer algo especial. Existem pessoas que querem ser transformadas na alma. Senhor, ajuda para que essa pessoa tenha um novo caráter na tua presença. Tem pessoas que querem ser mudadas no corpo. São detalhes, coisas que elas gostariam dessa transformação. Opera, meu Senhor, para que ela tenha vida, virtude. E haja, Senhor, o novo para a tua glória. E sendo assim, nós te agradecemos, porque o Senhor opera tudo em todos, assim como o Senhor não faz questão de quem somos, mas de operar em nós. Nós oramos agradecidos por tudo que tens feito. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém. E é isso mesmo. Você que orou comigo, diga amém, Jesus, porque Ele não faz acepção de pessoas, Ele opera tudo em todos. Por isso creia, tenha certeza que Ele está agindo em seu favor e a favor do nosso clamor. Quero também agora, nesse momento de adoração, orar por você que ama a obra de Deus. Esse é um tempo de alegria, é um tempo de compreensão, é um tempo onde nós semeamos, porque compreendemos o amor de Deus para conosco e para com o próximo. Por isso, se você tem algo para semear, estão as contas aí, e eu gostaria de pedir que você desse preferência à conta do Santander, a 2045 1300 43 29 3. Se você puder usar esta conta, ela é, no momento, uma conta que está elegível, tá? Por isso, eu peço, se você puder usar a conta do Santander, ela é melhor do que a conta do Itaú e o Pix, tá? Você pode agora amar, adorar através daquilo que você quer ofertar e dizimar, daquilo que Deus tem te dado. Fica diante de Deus o que fazemos com amor. E eu quero consagrar a Ele. Senhor, consagramos a Ti aquilo que os Teus filhos trazem diante da Tua presença. Recebe, consagra, pois é para a Tua glória. É o amor que eles trazem diante do Senhor por aquilo que o Senhor tem dado a eles. Pela proteção, o cuidado, o sustento. Obrigado, Senhor. Por isso consagramos a Ti no nome de Jesus. Amém. E quero pedir para você que se una a mim para clamarmos pelo Brasil. O Brasil é o lugar onde Deus nos permitiu viver. E o lugar onde nós queremos clamar a presença de Deus. Vem comigo agora. A Bíblia diz, orem por vossas autoridades. E nós vamos fazê-lo agora. Senhor, queremos orar por todos os que governam, por aqueles que têm autoridade, seja o menor na escala ao maior, em todas as faces do poder. Que o Senhor use eles como instrumento para o bem. Que eles possam entender que a função deles não é para si,
mas para o coletivo, para fazer o que é bem feito. Por isso eu oro que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas autoridades. Também por aqueles que exercem autoridades paralelas, que são os que trabalham na área da saúde para trazer saúde para o povo. Que a bênção do Senhor esteja sobre médicos, enfermeiras, técnicos e todos aqueles ligados à área da saúde. Aqueles que trabalham na área do saneamento, que exercem autoridade nessa nação. Que a força do Senhor esteja com eles para que eles possam, sim, continuar trazendo água limpa, levando esgoto, levando lixo, para que haja saúde. Pai Santo, oro também por cada brasileiro e brasileira que levanta cedo e dedica o seu tempo para ganhar o seu pão de cada dia e, fazendo assim, contribuem com esta nação. Que a mão do Senhor os abençoe, multiplique força, sabedoria, ânimo, alegria, para que em tudo eles continuem fazendo a sua parte. Oro pelos nossos missionários nas casas de lei, pelo pastor Jefferson, que tem sido o nosso representante lá nas casas federal. Oro por todos os demais que exercem autoridade em teu nome, os pastores, os nossos representantes, aqueles que fazem deste um tempo de glorificação, de levar a nova vida ao perdido, aquele que não tem uma direção na vida, aquele que está necessitado, o que está caído, ao que não sabe de onde veio, para onde vai. Eu oro por cada um deles, na autoridade e o poder do nome de Jesus. Amém. Você que tem orado conosco, diga amém, Jesus. Amém, Jesus. Sabe, nós estamos num tempo de decisões. Faça a sua parte. Não terceirize a sua autoridade. Hoje, eu e você temos o poder de viver o reino de Deus e levar adiante a palavra que Ele nos deixou. Faça isso. Seja luz. Brilhe a cada dia a luz de Cristo. Deus te abençoe. Nós amamos você. Tchau.